Boa noite, pessoal. Nossa quarta aula, né? Na primeira aula a gente falou sobre a regra de três em geral, tanto a simples quanto a composta, como a gente usa, quais são os recursos que a gente pode usar a regra de três. Na segunda aula a gente falou sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Na terceira, nossa última aula, a gente viu sobre figuras e propriedades dessas figuras, área, volume, como isso pode ser cobrado também. E agora a gente vai para a nossa quarta aula, que a gente vai ver equações, vamos trabalhar em duas etapas diferentes, né? No primeiro momento a gente vai falar de equações do primeiro e do segundo grau, e no segundo momento a gente vai falar de grandezas e medidas. Que grandezas e medidas? Principalmente tempo, comprimento, superfície, né, que a gente vai trabalhar com a área, capacidade, que a gente vai trabalhar com volume, e também as unidades de massa. O que a gente vai falar sobre essas grandezas aqui? A gente vai falar principalmente as unidades do sistema internacional, qual é a unidade padrão que a gente trabalha. A gente vai mostrar as unidades usuais do nosso dia a dia, e também a gente vai trabalhar com conversão dessas unidades, que é um assunto de grande importância para os exercícios, que a gente vai encontrar em boa parte desses problemas, a gente vai ter que trabalhar a conversão de medidas. Então, vamos lá. Começando pelas equações, a gente vai passar primeiro pela equação do primeiro grau, que ela é mais fácil de resolver, vocês vão ver que é bem simples. Como eu falei aqui, são equações simples de resolver, né? Por quê? Porque elas apresentam uma solução única. Ou seja, você vai ter lá uma equaçãozinha, lá, algum número que multiplica x igual a não sei o quê, e essa equação vai ter só um número que vai representar a solução. Então, ela fica mais fácil de resolver. Essas equações do primeiro grau, elas são do tipo, a gente costuma definir ax mais b igual a zero. O que é o a e o que é o b? O a é o termo que acompanha o coeficiente x. E o b, que a gente chama de termo independente, é o número que não leva a nada ali, não tem nenhuma variável envolvida com ele. Então, a gente vai focar bastante nesse modelo de equação, que a gente vai usar para resolver sempre da mesma forma. Para a equação do primeiro grau, ele vai parecer muito simples, desnecessário fazer, mas quando a gente parte para a equação do segundo grau, usar o modelinho fica melhor para resolver o problema. Então, já vamos passar aqui para o primeiro exercício, uma equaçãozinha do primeiro grau típica, 2x menos 10 igual a zero. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Primeiro passo, a gente modela a equação no formato que eu tinha deixado anteriormente ali, ax mais b igual a zero. Então, o que a gente tem que ver? O termo que acompanha x, a gente junta com tudo que tiver multiplicando x. E tudo que tiver sozinho ali, tudo que tiver independente, a gente junta também. No caso dessa primeira equação, está tudo certo. Então, a gente pode manter aqui, 2x menos 10 igual a zero. O segundo passo para a gente resolver é passar o termo independente para o lado direito da equação, ou seja, igualar uma parte com a outra. E o que a gente tem que ter de cuidado aqui? Tem que prestar atenção no sinal. Por exemplo, preste atenção ali no menos 10. Quando a gente jogar para o lado direito da equação, a gente vai ter que inverter esse sinal. Então, se está menos 10 ali, do outro lado vai ficar 10 positivo. Se tiver 10 positivo desse lado, vai ficar negativo do outro lado. E assim vai. Você tem que prestar sempre atenção nesse sinal, senão vai dar problema no seu exercício, né? Então, jogando menos 10 para lá, ele vai ficar positivo. Então, a gente vai ter 2x igual a 10. Aí já está praticamente resolvida a nossa equação, é só fazer a divisão e chegar no resultado, x igual a 5. Em seguida, a gente tem mais uma equação que está um pouquinho diferente do modelo que a gente pretende usar, né? Então, o primeiro passo, da mesma forma, é modelar a equação no mesmo formato. Então, ax mais b igual a zero. Mas aqui a gente não trabalha com x, a gente trabalha com y. Não tem problema. O x que a gente chama ali é só um jeito normal de denominar a variável que a gente trabalha, mas a gente pode usar qualquer variável ali. Então, para a gente deixar no formato, como o menos 4 está acompanhando o termo da variável ali, está acompanhando o y, vamos multiplicar todo mundo por menos 1, que não vai interferir em nada na nossa equação, né, que vai continuar tudo igual, só que a gente consegue tirar esse negativo do primeiro termo, então fica melhor para a gente resolver. Então, fazendo isso, fica lá, 4y menos 16 igual a zero. Aí o segundo passo é padrão, a gente vai passar o termo independente para o lado direito,
no caso ali, menos 16, então a gente vai jogar para a direita, vai ficar positivo. 4y igual a 16, resolvendo isso, y vai ser igual a 4, né? Passo 4 dividindo, 16 dividido por 4, fechou a nossa segunda equação. Aí, por último, a gente tem mais uma equação aqui, só para deixar de exemplo. E qual que vai ser a dificuldade da nossa equação? Vamos dizer assim, embora todas elas sejam simples, o que a gente pode ter de diferente nos exercícios é como a gente vai enxergar essa equação do primeiro grau, né? No caso, essa está bem diferente, mas como você vê que o x ali está elevado a 1, vamos dizer assim, é uma equação do primeiro grau, então a gente modela do jeito que a gente queria aqui, né? A x mais b, chegando nisso, a gente consegue resolver com tranquilidade. Então, o que a gente pode fazer aqui nessa equaçãozinha? O 18, ele está ali sozinho, a gente deixa ele, e vamos fazer a distribuição do 2 que está ali multiplicando, né? 2 vezes 2 vai dar 4, vezes x vai dar 2x, aí juntando o 4 e o 18, que não possuem variáveis, a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui, 2x mais 22 igual a 0. Aí os outros passos, os outros dois passos, são comuns. A gente vai passar o termo independente para lá, então como está mais 22, a gente vai jogar para o outro lado, vai ficar menos 22. E resolvendo aqui, passo 2 dividindo, x vai ser igual a menos 22 dividido por 2, x vai ser igual a menos 11. Isso é o que a gente tem de equação do primeiro grau, a gente não tem caso especial, o que a gente pode fazer. A única diferença nossa vai ser o que está antes do primeiro passo ali, é o modelo que a equação vai aparecer para a gente. Depois que a gente fez isso, depois que a gente chegou no modelinho ali, ax mais b igual a 0, resolver fica bem tranquilo. Aí agora falando das equações do segundo grau, aí o assunto fica um pouco mais complicado, mas também não é nada de outro mundo para a gente resolver, né? Obviamente, quando a gente compara com a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau vai ser mais difícil. Por quê? Porque ela agora vai ter duas raízes que podem ser diferentes ou também podem ser iguais para a gente resolver isso. E essas raízes vão depender de mais cálculo, a gente vai ter que fazer uma equaçãozinha um pouquinho maior, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para chegar nesses resultados, né? E qual o formato da equação do segundo grau que a gente vai trabalhar? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O coeficiente a, que a gente chama aqui, vai ser qualquer número que acompanhe o termo que está ali multiplicando x quadrado. O b vai ser o que multiplica x e o c vai ser o termo independente novamente. Então, entendido isso, vamos partir para ver a nossa primeira equação. A primeira equação aqui que a gente vai ter, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Como que a gente resolve essa equação? Primeiro passo é a mesma coisa que a gente fez para a equação do primeiro grau. A gente vai ter que modelar no formato típico da equação que a gente tem. Então, a gente vai ter que deixar lá x ao quadrado, ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Para essa primeira equação, já está tudo certinho. Já tem o termo que acompanha x quadrado, o termo que acompanha x, o termo independente igual a 0. Então, a gente pode copiar aqui para baixo. O segundo passo, a gente vai ter que calcular o delta dessa equação. Tem outras maneiras de a gente resolver uma equação de segundo grau? Tem. Mas quando a gente usa a fórmula de Bhaskara, que a gente vai ver abaixo, que a gente vai usar esse delta, calcular x1 e x2, a gente consegue resolver qualquer tipo de equação. Então, entendendo como funciona esse, se você quiser explorar outros termos, outros métodos para resolver, você pode explorar. Mas usando esse modelo, você vai conseguir resolver todos. Então, acredito que seja o mais seguro para a gente fazer. E também é o mais conhecido, mais fácil de usar. É só você trabalhar ali duas equações, o delta e o x, e depois já sai o resultado. Então, acredito que ninguém tenha muita dificuldade para fazer a equação de segundo grau. Para a gente calcular o delta, a gente vai usar esse modelinho aqui, b ao quadrado menos 4ac. Aí aqui a gente já vê a importância de modelar a equação do primeiro passo ali, deixar no formato correto. Por quê? Se a gente não souber direito qual é o termo A, qual é o termo B, qual é o termo C, a gente vai ter dificuldade aqui para calcular o delta. Então, a gente modelando desse formato certinho, a gente consegue resolver isso sem maiores problemas. No nosso exercício aqui, qual que é o nosso A? É o termo que acompanha x quadrado. Se não aparece nada ali, o A é igual a 1. O B é o termo que acompanha x. Então, tem que prestar atenção agora no sinal ali. O termo que acompanha x é o menos 5. Então, o nosso B vai ser igual a menos 5.
e o termo independente ali vai ser o 6, então C igual a 6. Com isso, agora a gente consegue calcular ali o delta com tranquilidade, né? B ao quadrado é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, 5 ao quadrado vai dar 25, 4 vezes 6 vai dar 24, 25 menos 24 vai ser igual a 1. Então, nosso delta é igual a 1. Seguindo, daí o último passo é a gente calcular as raízes, x1 e x2. Aí, o que a gente vai precisar para calcular as raízes? A gente vai precisar do termo B, a gente vai precisar do A e a gente vai precisar do delta. Então, aí, novamente, a gente ressalta a importância de usar sempre o mesmo modelo da equação para a gente chegar tanto no delta quanto no x, a gente não ter uma dificuldade maior. Então, se a gente voltar lá do x, a gente vai ver menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. E o que a gente, por que esse mais ou menos? Porque a gente tem duas raízes, igual eu falei lá no começo. Então, a gente pode chamar aqui de x1 menos b mais a raiz do delta dividido por 2a. Aí a gente pode chamar x2 menos b menos a raiz do delta dividido por 2a. E esse vai ser os dois termos ali que a gente vai usar para encontrar as raízes da nossa equação. Sempre vai trabalhar x1 e x2. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, vamos colocar aqui nossa equação novamente. Aí, para a gente calcular as raízes x1 e x2, o que a gente vai precisar? Dos termos. O a igual, então, para fazer isso, é só substituir os valores no x. Então, vai ser menos b, como b menos 5 a gente coloca ali entre parênteses, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que também é 1. Então, a gente jogando lá, x1 vai ser menos 5, a gente vai ficar positivo, mais 1, que é a raiz do delta, dividido por 2, vai dar 3. x2 vai ser o mesmo 5 ali, menos a raiz do delta, dividido por 2, que vai dar 2. Então, 3 e 2 é os dois números que são a solução da nossa equação. Vão ser soluções únicas, então, só o 3 e o 2 que vão ser soluções dessas equações, dessa equação, no caso, né? Então, se você quiser substituir ali 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, isso vai dar zero. E só para o 2 e para o 3 que vai dar zero. Se você quiser testar qualquer outro número, vai dar um resultado diferente. Por isso que só o 2 e o 3 são raízes dessa equação. E para a gente resolver a equação de segundo grau, vai ser sempre isso. A gente vai modelar ali no formato, a gente vai calcular o delta, a gente vai calcular x1 e x2. Não tem muita dificuldade, é uma conta um pouquinho maior, mas você lembrando aí a equação tanto do delta quanto de x1 e x2, você consegue calcular sem maiores dificuldades. É só o trabalho de fazer uma continha a mais. Vamos passar aqui para a equação. Essa já está um pouquinho diferente do que a gente esperava, né? Está 9x² menos 12x igual a menos 4. Então, o que a gente precisa fazer para tornar essa equação do modelo nosso? Vamos deixar do jeito que a gente sempre precisa ali. Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, o termo que acompanha x² é o 9, então tá certo. Aí, menos 12x está certo, o b igual a menos 12, e vamos passar esse menos 4 para o lado direito, para o lado esquerdo da equação. Ele está negativo ali, ele vai ficar positivo. Então, fica da seguinte maneira, 9x² menos 12x mais 4 igual a zero. Agora está no modelo que a gente está acostumado a usar. Feito isso, está no modelo certo, vamos calcular o delta. Então, como que a gente calcula o delta? B ao quadrado menos 4ac. Aí, para a nossa equação, o A vai ser 9, o B vai ser menos 12 e o C vai ser 4. Então, a gente substitui aqui, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 9 vezes o 4, que vai dar zero. Tem algum problema o nosso delta ser igual a zero? Não. Como a gente vai ver ali, resolvendo x1 e x2, as nossas raízes vão ser iguais, mas isso não é nenhum problema. O que a gente pode ter de problema com o delta? Se o nosso delta der negativo. Nesse caso, se o delta der negativo, aí a gente vai ter raízes complexas, não vão ser números reais. Aí isso foge do escopo de vocês. Então, se aparecer algum exercício, estiver resolvendo uma equação de segundo grau e o delta der negativo,
Você pode dar uma olhada ali na equação, ver se está tudo certo, sinais, porque provavelmente tem algum problema aí. Mas, de resto, se for número positivo e for número ou for igual a zero, não tem problema. Então, vamos seguir aqui para a nossa equação. Ela está ali, o 9x quadrado menos 12x mais 4 igual a zero. Aí, para a gente calcular o x, o que a gente precisa? Dos termos aqui, né? A igual a 9, b 12, c igual a 4 e nosso delta igual a zero. Então, coloca o x aqui, vai ser o quê? Menos b, vai ser menos o menos b, que é 12, mais ou menos a raiz do delta. Então, nosso delta é igual a zero, então ele vai ficar ali. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 9. Então, vamos lá, o x1 vai ser 12, né? Vai ficar positivo o jogo de sinal ali, mais a raiz do delta, que é zero, dividido por 2 vezes a, que é 18. Isso vai dar 2 terços. O x2, o que ele vai ser? 12 menos 0 dividido por 18. Também vai dar 2 terços. Então, como eu falei lá no começo, x1 e x2 vão ser iguais. Não é problema nenhum, não tem dificuldade, é até mais fácil de resolver, né? Aí vamos passar para mais uma equação aqui, que ela vai ser um pouquinho mais simples também. É x ao quadrado menos 4x igual a zero. O que a gente vai ter que fazer? Modelar no formato que a gente está acostumado, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa equação, se você reparar, ela já está no formato. Por quê? Porque tem ali o termo que acompanha x quadrado, que é o a, vai ser 1. O menos 4 vai ser o nosso b, que é o termo que acompanha x, e no termo c ali, o termo independente, a gente não tem nada, então c igual a zero. Então, a gente pode manter a equação aqui nesse formato e calcular o delta. Então, para o nosso delta, vai ser b ao quadrado menos 4ac, que é padrão para todas as equações de segundo grau. E, como eu falei ali, o nosso c igual a zero, né? Então, a igual a 1, b igual a menos 4. Então, calculando o delta, o que a gente vai ter aqui? Menos 4 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 0. Vai dar 16. Aí, para calcular as raízes, x1 e x2, vamos lá substituir de novo. Vai ter lá, x1 vai ser menos b, que é menos 4, mais a raiz do delta, que é 16, dividido por 2 vezes a. Então, vai ficar 4 mais 4, dividido por 2 ali, vai dar 4. x2 vai ser o menos b novamente, menos a raiz do delta, dividido por 2. Vai dar 0 dividido por 2, vai dar 0. Então, se você repara que se você tiver ali, como a gente viu, o delta igual a 0, o termo c igual a 0, o termo b, que não apareceu, mas pode ser igual a 0, a gente não tem problema. Qual o único problema que a gente pode ter aqui? Se o a for igual a 0, mas daí isso não vai ser necessariamente um problema. Vai ser que se o a for igual a 0, a gente não vai ter uma equação do primeiro grau, né? A gente vai ter uma equação do primeiro grau e não do segundo, como a gente estava trabalhando. Se a gente tiver uma equação do primeiro grau, daí a gente resolve de uma maneira mais simples, igual a gente mostrou no começo dessa aula, né? Mas, tirando isso, a equação do segundo grau é um pouquinho mais complexa, mas ela resolve sempre do mesmo jeito, né? A gente pode seguir esse modelinho aí para as equações de segundo grau, conseguindo chegar no formato que a gente deseja ali, a gente resolve rapidinho. Tem outros métodos, mas esse é muito eficiente, assim, a chance de a gente errar, tomando cuidado ali sempre com os sinais, tanto na equação do primeiro quanto na equação do segundo grau, a gente consegue resolver rapidamente esses exercícios. Como eu falei, né, a nossa segunda parte dessa aula vai ser focada na conversão de unidades. E por que a conversão de unidades ela está tão presente assim nos exercícios? Ela serve como uma etapa complementar ou, em algumas situações, ela é até mesmo a chave para a resolução do exercício. O que as bancas, como a VUNESP ou outras bancas mesmo, costumam fazer em relação à conversão de unidades? Você tem o exercício de algum tema ali, pode ser qualquer tema ali, por exemplo, regra de 3, ou principalmente que envolve situações de geometria. Aí você coloca a conversão de unidades no meio como uma maneira de tornar esse exercício ele um pouquinho mais complexo, você aumentar o grau de dificuldade do exercício. Então, a partir do momento que você faz isso, você consegue avaliar um pouquinho mais a atenção do aluno ou que ele
ver se ele não vai esquecer ali, porque às vezes você esquece de converter a unidade e você acaba perdendo o exercício por bobeira. Às vezes você faz tudo certo, mas trabalhou com a unidade errada, daí perdeu o exercício por bobeira, né? Então, é extremamente importante você prestar atenção em todas as unidades de qualquer exercício que você estiver fazendo. Quais são as unidades mais comuns? Tempo, massa e comprimento são as unidades mais comuns. Aí o comprimento a gente pode expandir tanto para a área, a gente vai trabalhar bastante com superfícies, os exercícios gostam de superfícies, e talvez principalmente o volume. Muitos exercícios cobram bastante conversão de volume, como a gente vai mostrar mais para frente ali. Então, é interessante prestar atenção nesses dois ali, área e volume, mas também não esquecer de tempo, massa e unidade de comprimento. Começando pelo mais simples ali, o comprimento. O que o comprimento tem de novo para a gente? Nada. Mas tem unidade padrão no sistema internacional, é o metro. Então, se a gente for seguir os padrões internacionais, converter sempre a unidade que a gente mais precisa, é o metro. Por exemplo, se vocês não vai ser o caso de vocês, mas se você vai trabalhar com exercício na física, as unidades que podem aparecer ao contrário, ali podem aparecer fora do sistema usual, você vai converter tudo para o sistema internacional para poder chegar nas unidades conhecidas. Então, o comprimento a gente vai ter que trabalhar sempre com metro. Mas é só o metro que a gente usa? Não, a gente usa outras unidades bem comuns, né? Os centímetros, principalmente, os quilômetros, quando a gente quer falar em distância, principalmente de cidades ou estados mesmo, e os milímetros, se a gente for trabalhar com uma coisa mais apertada, alguma coisa mais precisa, a gente usa bastante os milímetros. E como que a gente faz essa conversão? A gente usa sempre esse esqueminha que está sendo aí na imagem para vocês. O que a gente tem aqui? A gente tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, partindo da esquerda para a direita. Aí, como que a gente faz essa conversão? Como que a gente trabalha essa conversão? Se eu quero passar da esquerda para a direita, para cada casa que a gente passar, a gente vai multiplicar por 10. Aí, se eu quero para a direita para a esquerda, para cada casa que eu quero pular ali, eu vou ter que dividir por 10 o valor. Ou seja, como funciona na prática? Unidade central, o metro. Eu quero converter o metro para centímetros, que é a penúltima casa da esquerda. Então, vamos lá, do metro para centímetro, quantas vezes a gente vai ter que passar ali? A gente vai ter que passar uma vez, então multiplico por 10, a gente chegou no decímetro. Aí, do decímetro para o centímetro, a gente vai ter que multiplicar mais uma vez. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, a gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, da mesma forma, se eu quiser passar do centímetro para o metro, eu vou ter que dividir por 100. Qual outra unidade que a gente está acostumado? O quilômetro. O quilômetro a gente sabe que tem 1000 metros, então vamos conferir aqui na nossa figura. Para passar do quilômetro para o metro, eu vou ter que multiplicar por 10. Aí 9 vezes 10 vai dar 1000. Então, o nosso esquema funciona certinho. E é um esquema simples de usar. É interessante que vocês memorizem a ordem dessas unidades, que daí você vai conseguir converter praticamente todos. Então, comprimento, área, volume, a gente vai trabalhar com a unidade decimal, massa, a gente vai trabalhar com a unidade decimal. A única unidade que a gente trabalha em outro sistema é o tempo. Vocês sabem que o tempo ele trabalha em outra unidade. Mas isso aí a gente pode explicar um pouquinho mais para frente, ali, a hora que a gente chegar no tempo. Por enquanto, trabalhar sempre com esse sistema decimal, que é mais simples. Aí, partindo do comprimento, o que a gente pode ter? A gente pode... antes disso, a gente tem outras unidades. Obviamente, ali no sistema decimal, a gente trata as que estão no sistema internacional, né, que a gente falou no começo, mas também tem outras unidades que a gente utiliza bastante. Por exemplo, a polegada. A polegada, ela
é usada principalmente para medir ali, por exemplo, televisores, né, uma unidade característica de televisores, né? Você vai comprar uma televisão de 55, 60, 70 polegadas, e uma polegada ela equivale a 25,4 milímetros. Essas unidades que eu vou mostrar aqui para vocês, normalmente quando o exercício vai pedir alguma coisa do tipo ou algo relacionado, ele vai dar essa conversão para vocês. Então é mais tranquilo, você não precisa decorar isso aqui, é só uma informação a mais. Então, qualquer exercício que tenha envolvendo uma polegada, ou um pé, ou uma jarda, que eu vou mostrar adiante, esses exercícios eles vão fornecer a medida para vocês, então não precisa se preocupar, né? Vai fazer uma regra de 3, igual a gente vai ver no exercício, no final, e a gente resolve. Então, essa aqui fica mais a título de informação. Uma substituição do quilômetro, só que é usada nos Estados Unidos, né? Então, uma milha equivale a 1.609,3 metros. Então, é um pouquinho mais de 1,5 quilômetro aí, para a gente ter uma noção. Qual outra unidade que é bastante utilizada? O pé. O pé é usado bastante nos Estados Unidos, né? Uma medida que eles gostam. É uma medida usada bastante na aviação, né? Para determinar a altura de aviões, a altitude de voo, essas coisas, eles trabalham com o pé. E nos Estados Unidos eles usam bastante para várias outras medidas, né? A unidade deles que eles trabalham bastante lá, mas para a gente não tem tanta usabilidade aqui. Qual outra unidade? A jarda. A jarda também é bastante utilizada nos Estados Unidos, né? Equivale a 0,91 metros. E nos Estados Unidos eles trabalham bastante a jarda, principalmente em esportes. O golfe eles gostam de trabalhar com jardas, o próprio futebol americano, o beisebol eles trabalham com jardas também. E tirando isso, fica a título de informação para vocês essas unidades. Caem algumas nos exercícios, mas como ele fornece o valor para você, acaba não tendo uma dificuldade tão grande assim, né? Agora a gente seguir lá, lembrar do nosso esquema do comprimento do sistema internacional, a gente pode partir para a área. Qual vai ser a diferença da área? Quando a gente estava falando do comprimento, a gente trabalha com uma dimensão só, ou seja, uma linha reta. Agora, quando a gente partir para a área, a gente vai trabalhar com duas dimensões, ou seja, a gente vai trabalhar com uma superfície. Por exemplo, uma folha de papel ou sei lá, uma parede. A gente vai trabalhar sempre em duas dimensões. Então, se no comprimento a gente tinha metros, agora a gente vai ter metros quadrados. Porque a gente vai estar multiplicando o metro que está no comprimento vezes o metro que está na altura. Além disso, é a unidade mais utilizada, né, o metro quadrado. Além de estar no sistema internacional, o que a gente mais usa, né? A gente vai comprar, por exemplo, piso, ou a gente vai determinar a área mesmo, termina sempre com metro quadrado. Como eu falei, né, no comecinho ali, a gente vai ter duas dimensões agora e essa vai ser a nossa diferença. A gente pegar a nossa tabelinha aqui, ao invés da gente multiplicar por 10 para dar um pulo de cada casa ali, a gente vai começar a multiplicar por 10 ao quadrado, ou seja, por 100. Então, se eu quero passar, de novo, do metro quadrado para o centímetro quadrado, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 100 e multiplicar por 100 de novo. Então, vai dar 10.000 centímetros quadrados. Ou 10 a quarta. Aqui eu recomendo trabalhar sempre com essas potências de 10, que fica mais fácil de resolver o exercício, né? Por exemplo, se a gente quiser passar do quilômetro quadrado para o metro quadrado, a gente vai ter que multiplicar por 100, aí multiplicar por 100 de novo e multiplicar por 100 de novo. Então, 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vai multiplicar por 1 milhão. Ou seja, 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Mas é bem tranquilo também para a gente resolver, né? Da mesma forma, se a gente passar da área para o volume, qual a diferença? Ao invés de a gente trabalhar com duas dimensões, agora a gente vai trabalhar com três. Então, a gente tinha altura e comprimento, agora a gente vai ter altura, comprimento, e a gente vai ter largura também. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com uma caixa, ou a gente vai trabalhar com uma área fechada, um volume de
numa jarra, por exemplo. É óbvio que a jarra vai ser mais difícil da gente calcular ali, mas a gente está trabalhando com esse tipo de grandeza, a gente está trabalhando com a capacidade, né? Então, qual que vai ser a diferença do volume para a nossa área? Agora, ao invés de duas, a gente vai ter três dimensões. Então, a gente vai multiplicar, ao invés de multiplicar por 10 ao quadrado, a gente vai multiplicar por 10 ao cubo. Então, a gente pega nosso esqueminha aqui, ele continua do mesmo formato, a diferença é que se a gente quiser passar de numa casa para outra, ao invés de multiplicar no comprimento, a gente multiplicava por 10, na área a gente multiplicava por 100, aqui agora para o volume a gente passa a multiplicar por 1000. Ou seja, se eu quiser passar aqui, vamos pegar as duas casinhas da direita. Se eu quero passar do centímetro cúbico para o milímetro cúbico, eu vou ter que multiplicar por 1000. Ou seja, falando de outra forma, um centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. E o que mais a gente tem de importante no volume aqui? Além de metro cúbico, o metro cúbico é a mais conhecida, assim, que a gente usa, a gente trabalha no dia a dia, né? Por exemplo, a conta de água, ela é medida em metros cúbicos, né? A quantidade de água que a gente usa no mês. Mas quais outras unidades de volume a gente costuma trabalhar? O litro, né? Talvez seja a que a gente mais trabalha. E para a gente só ter noção ali na nossa tabelinha, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Aí, em relação ao litro, a gente precisa memorizar outras duas relações ali, né? Além dessa tabela. Quais relações são essas? A relação do litro com o metro cúbico. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Como eu falei, né? 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, se a gente pegar ali na tabelinha do metro cúbico para o decímetro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1000. E também, 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então, essas duas relações ali, 1 metro cúbico igual a 1000 litros e 1 litro igual a 1000 mililitros, é importante que vocês destaquem também, porque a gente vai utilizar bastante nos exercícios. Os exercícios trabalham bastante com essas conversões de litros, porque além de você lembrar dessas conversões da base decimal aqui da figura, a gente tem que trabalhar com mais duas conversões externas, vamos dizer assim, né? Aí, antes da gente passar para os exercícios, a gente tem mais duas unidades interessantes para a gente trabalhar, né? A primeira é a massa, que é medida no sistema internacional no quilograma. E quais outras unidades a gente trabalha? Miligramas. A gente fala de remédios, por exemplo, a gente trabalha sempre com miligramas. E também a grama, principalmente pesos aí de alimentos, essas coisas, a gente trabalha com a grama, né? Aí, qual maneira que a gente faz a conversão? Da mesma forma que a gente fez para o comprimento. Na massa, a gente não tem grandeza, a gente não vai ter multiplicação de quadrado ou alguma coisa do tipo. A gente só vai ter o mesmo modelinho que a gente fez do comprimento, né? Então, por exemplo, 1 quilograma, a gente sabe que tem 1000 gramas, né? A gente usa bastante no dia a dia. Então, se a gente conferir aqui na tabela, então a gente passando aqui, a gente vai multiplicar por 10, vai multiplicar por 10 de novo, dá 100, e vai ter que multiplicar por 10 de novo. Então, 1 quilograma, 1000 gramas, beleza, a nossa tabelinha também funciona para as unidades de massa, né? E aí a gente tem, por último, o tempo. Como eu falei lá no comecinho, quando a gente estava começando a falar da conversão de unidades, o tempo ele não segue o modelo decimal. Ah, como eu sei que o tempo não segue o modelo decimal? A gente trabalha com a unidade de sistema internacional, o segundo. Só que 1 minuto, ele não tem 100 segundos, ele tem 60. Então, a partir daí, a gente já começa a ver que o tempo, ele segue outra unidade de medida. Então, a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente com o tempo, ou seja, ele não tem uma tabelinha lá para a gente ficar fazendo a conversão. A gente vai ter que lembrar desses valores. Porém, como a gente trabalha bastante com o tempo, é coisa fácil da gente memorizar, né? Então, quais unidades que a gente vai encontrar aí? O minuto, ou seja, 1 minuto igual a 60 segundos, a hora, sendo 1 hora igual a 60 minutos, e os dias, ou seja, um dia igual a 24 horas. Isso aí é tranquilo, a gente sempre lembra, né? Apesar de ser um modelo que seja diferente do decimal que a gente usa, mas como a gente usa bastante no dia a dia, modelos ou decimal
ou o sexagésimo partir para os exercícios aqui para a gente ver como que isso é cobrado, né? Que nem eu falei, algumas situações a gente vai trabalhar a versão, mas na grande maioria a conversão é uma etapa da resolução do problema, né? Ele não vai resolver inteiro. Você vai usar mesmo a regra de 3 que a gente viu nas outras aulas, um pouco mais complexo, vamos dizer assim, né? Primeiro exercício aqui, ele fala, um tanque construído para armazenar a água a fim de limpar, lavar frutos, hortaliças, legumes e flores. A recolha com 80% da sua capacidade. Se as dimensões do tanque são 2 metros por 1,5 metro por 3 metros e 20 centímetros, que tenha, no máximo, quantos litros de água, representando a capacidade máxima de 80%. Então, o que a gente tem de informação desse exercício? Em litros para a gente, então a gente já imagina que vai ter tanque para a gente, né? 2 metros por 1,5 metro por 3 metros e 3,2 metros, e fala que esse tanque simples, né? Ele já praticamente deu para a gente calculado. Então, 1,5 vezes 3,2 metros, 6 metros cúbicos no total. Porém, esse tanque ele só vai trabalhar com 80% da capacidade, né? O exercício deixa bem claro que ele tem que trabalhar. Então, a gente vai multiplicar ali os 80% da capacidade, né? 0,8 vezes o 9,6 metros cúbicos, 7,68 metros cúbicos. A capacidade do nosso tanque é 7,68 metros cúbicos. Porém, as alternativas do exercício, né, eu não mostro ali, mas as alternativas elas cobram o volume do tanque em litros. Então a gente vai ter que fazer ação desses 7,68 para litros. Como que a gente faz isso? A gente pode usar uma regra de 3. Além da tabela que a gente sempre faz, que eu mostrei em todas as conversões, uma maneira fácil de fazer essas conversões é com a regra de 3 também. Então, como que a gente faz? A gente sabe que 1 metro cúbico, que nem eu falei para vocês anotarem lá, equivale a 1.000 litros. Então, se a gente tem 7,68 metros cúbicos, a gente vai ter uma quantidade X de litros, né? Resolvendo essa equação aqui, a gente multiplica cruza X vezes, vamos dizer assim, numa forma direta, a conversão e calcular o volume de um sólido, né? Que também é outra coisa que a gente já tinha estudado anteriormente. Ele dá a tabela de um nutricional de um suco de laranja, aí você tem informações ali, valor energético, quantidade de gordura, vitamina C, sódio. Exercício pede. Uma pessoa, ao ingerir 1,5 litro desse suco, haverá ingerir vitamina C. Então a gente fica meio perdido, né? Tem 1,5 litro de suco, ali a gente tem informação para 200 ml. Precisa fazer para a gente resolver esse exercício? Primeira coisa é manter tudo na mesma unidade. Igual eu falei quando a gente estava explicando lá o assunto. Quem trabalha com unidade fora do sistema internacional, a gente usa sempre uma unidade que esteja na mesma ordem de grandeza. A gente vai ter que transformar tudo para mililitros. Senão a gente vai ter problema para resolver esse exercício. Como que a gente faz? Vamos usar a regra de 3 de novo. Então, o que a gente lembra lá? 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, se a gente tem 1,5 litro de suco, a gente vai ter um volume qualquer V. Feito isso,
que a gente precisa aqui? Multiplica ali em cruz, né? 1 litro vezes V vai ser igual a 1,5 vezes 1.000. Então, o nosso volume total de suco ingerido foi de 1.500 ml. Beleza. Depois que a gente chegou nisso, a gente sabe que uma porção lá da tabela nutricional, ela fornece, ela equivale a 200 ml. Então, se a gente tomou 1.500 ml, vamos calcular a quantidade de porções que foi ingerida, né, pela pessoa. Então, vamos lá. Se uma porção tem 200 ml, a quantidade N de porções equivale a 1.500 ml. A gente fazendo a multiplicação ali, vai ficar 200 vezes N, igual a 1.500. Aí passa a ser 200 dividido, vai dar 7 porções e meia. A gente trabalhou bastante na regra de 3, né? Então fica fácil de fazer, a gente chega ali, 7 porções e meia. Mas ainda não está totalmente resolvido, né? Ele pede a quantidade de vitamina C. Se ele pede a quantidade de vitamina C, quem tem que fazer? Multiplicar a quantidade de porções pela quantidade de vitamina C de uma porção. Bem fácil e rápido para a gente resolver, né? Uma porção tem 72 miligramas, vezes 7 porções e meia que foi ingerido, dá um total de 540 miligramas de vitamina C. Esse é um exercício simples também, né? Mas que ele não... O foco principal dele é o raciocínio, né? Você acaba utilizando a conversão de unidades ali, mas a conversão é só uma parte do exercício. O resto você tem que trabalhar mais, entender um pouquinho da porção ali, como que funciona, para você poder resolver, né? Como a gente fala ali, a conversão de unidades ela fica só como um complicador do problema. Mas também não é nada tão difícil assim, né? A gente consegue transformar rapidamente e depois é só seguir o problema